Fala pessoal, bora fazer um balanço sobre as leituras desse primeiro semestre de 2024? Chega mais! Fala pessoal, sou o André do Arsenal Books e hoje eu tô aqui para fazer um balanço desses primeiros 6 meses de leitura do canal. Vamos ver o que a gente explorou de obras por aqui. Eu vou separar esse vídeo em duas partes, a primeira com os livros e a segunda com as HQs, para ficar organizado, tá? Vou botar em ordem de leitura os livros, fica mais fácil para a gente se organizar e vamos trocar uma ideia sobre. Eu não vou me adentrar ou fazer qualquer resenha aprofundada, eu tenho já materiais planejados para essas obras, obviamente alguns até eu já lancei aqui no canal. Então a minha ideia é que com o tempo eu vá fazendo conteúdos mais elaborados sobre. A ideia é sempre fazer isso, né? Fazer uma resenha, então vamos agregar conteúdo para essa resenha para além da obra. Como eu falei, a gente está muito próximo do inverno aqui no Rio Grande do Sul, então o frio está intenso. Eu tô com meu bom vinho, então bora lá trocar uma ideia. Minha primeira leitura de 2024, eu resolvi já começar com um autor consagrado para mim, pelo menos. Já é consagrado no meio da literatura, mas é um dos meus favoritos. E eu comecei com O Andarilho, de Bernard Cornwell. Esse é o segundo volume da trilogia conhecida como A Busca do Graal. Essa trilogia que depois se tornou mais ou menos uma quadrilogia com o livro 1356, que também faz parte da saga. Mas essa trilogia ela se fecha em O Arqueiro, O Andarilho e O Herege. Tá? O Herege eu ainda vou ler este ano, mas isso é assunto para um outro vídeo. Aqui a gente vai acompanhar a história do Thomas de Houghton, um arqueiro inglês que acaba se vendo envolto nessa busca pelo Santo Graal quando ele descobre que um artefato místico, ou não, né? Aí vai pela crença de cada um, isso é muito bem trabalhado nas obras do Cornwell, né? Essa questão de magia ou não. A magia é real ou a magia não é real? Cornwell sempre brinca com isso. Então vai muito dessa questão de crença, mas aparentemente no seio da família dele existia um artefato, uma lança que pertenceu a São Jorge. E esse artefato ele é roubado, mas mais do que isso, o Thomas ele acaba descobrindo, após sua ilha ser invadida no primeiro livro, e ele se vê tendo que fugir do seu lar, e aí ele entra dentro do exército inglês durante a Guerra dos 100 Anos contra a França, né, ele se vê envolto numa situação de que parece que a família dele já teve o controle, o domínio, a posse do Santo Graal, e que isso está escondido em algum lugar. E começa essa corrida em busca do Graal, né? Obviamente daí que vem o nome da trilogia, tá? E O Andarilho é o segundo volume. Eu vou ser sincero, tá? Dentre os livros do Cornwell, talvez ele seja o mais esquecível para mim. Longe, muito longe de ser ruim. Muito longe de ser um livro dispensável e por causa dele tornar essa trilogia dispensável. Mas eu senti que faltou um pouco, não sei, eu não consegui ver uma crescente na narrativa do que veio no primeiro livro. Eu gostei mais de O Arqueiro do que de O Andarilho, mas eu tô ansioso ainda pelo Herege, porque como eu falei, quando eu digo que Cornwell não entrega tudo aquilo que eu esperei, mesmo assim ainda é muito, tá? É um baita de um livro, é um livro de 440 páginas aproximadamente, vale muito a pena explorar a trilogia Em Busca do Graal, mas O Andarilho acabou me deixando um pouco decepcionado com o andamento da trilogia. Aqui eu não vi uma evolução de personagens da forma como eu gostaria, eu não senti aquele peso dramático que normalmente se sente em trilogias no segundo volume. Eu posso comparar, fazer um comparativo até com as Crônicas de Arthur, do próprio Cornwell, porque aqui no segundo volume, que é um dos livros favoritos, O Inimigo de Deus, para mim, é onde tudo descamba, sabe? Todo mundo perde a crença, aquilo parece muito difícil de ser contornado, tá todo mundo no buraco, sabe? E aqui em O Andarilho eu não senti tanto isso, eu não senti tanto esse senso de urgência. Mas obviamente o Cornwell dá uma aula nas cenas de batalha aqui, existem grandes cenas de batalha ao longo dessa obra. O Thomas de Houghton é um personagem interessante, não tanto quanto outros já apresentados pelo Cornwell, mas ainda assim é um personagem competente, tá? Talvez o elenco de apoio não me pega muito. Também tem isso, tá? O elenco de apoio aqui eu não acho ele tão instigante. Não tem nenhum personagem aqui que eu realmente tenha medo de perder, sabe? Mas, de novo, é uma aula de história, é uma aula da Guerra dos 100 Anos, é uma aula de determinadas batalhas que ocorreram de verdade, com o nosso protagonista Thomas de Houghton no meio disso.
E fica o adendo aqui, tá? Para quem gosta de história, isso aqui nos mostra a importância do arco inglês. Enquanto os franceses usavam as bestas, ou as bestas, fica aí a pronúncia para cada um, os ingleses eles vinham com esses arcos longos que pareciam mais arcaicos, mas isso era a grande vantagem que eles tiveram na maioria das batalhas ao longo da Guerra dos 100 Anos, tá? Então mostra muito bem isso, porque o Thomas de Houghton, nosso protagonista, ele é um arqueiro inglês. E é na figura dele que a gente entende toda a importância dessa categoria dentro do exército inglês. Então isso é muito bom, tá? Só por isso já vale muito a leitura, tá? Mas fica o ponto, não foi uma obra que realmente me brilhou os olhos do Cornwell, mas ainda assim muito competente. Avançando, eu li minha primeira obra de Michael Crichton, dono do primeiro vídeo deste canal, a resenha de Devoradores de Mortos, disponível no card. Crichton nos mostra uma vertente um pouco diferente das obras dele, né? Se a gente está tão acostumado a ver Crichton trabalhando com obras como Jurassic Park, um techno-thriller, Congo, sempre com essa parte da ciência, aqui ele volta na história para nos contar sobre a jornada de Ibn Fadlan, um enviado do califado que foi até os povos dos búlgaros do Volga, na região hoje da Rússia, e teve um encontro com os vikings, né? Como é popularmente conhecido, né? Os nórdicos. E aqui a gente vai acompanhar a jornada dele, mas se aprofundando em uma determinada passagem do diário realmente dele que existe, Viagem ao Volga. Deixei tudo esmiuçado lá na resenha, corre e confere esse vídeo, tá? Mas o Crichton se apega numa pequena passagem desse diário para se aprofundar, explorar e criar uma vertente um pouco mais fantasiosa, mesclando ali, né? Mas não perdendo esse cunho meio jornalístico de diário, sabe? É o Ibn Fadlan narrando a jornada dele. Vale muito a pena, é importantíssimo pontuar que muito do que se conhece da cultura viking, da cultura nórdica, foi extraído, como principalmente os funerais, foi extraído do material original de Devoradores de Mortos, que é o Viagem ao Volga, então vale muito a pena. É um tiro muito curto, 150 páginas, tá? Vale a pena, confiram. E outra, me deixou com muito mais vontade de explorar toda a biblioteca Crichton. Em terceiro, foi um conto, tiro muito rápido. Richard Connell nos apresenta Azaroth, o jogo mais perigoso, um conto muito influente dentro da literatura e que poucas pessoas sabem disso. Eu, inclusive, antes de me deparar com essa obra, sabia pouco da influência que isso aqui tinha tido sobre obras tão populares hoje como Hunger Games, né, os Jogos Vorazes, ou Battle Royale, do escritor japonês, que está tendo até um lançamento do mangá aqui no Brasil que está bem debatido. Tem uma importância histórica para a cultura pop atual que a gente não faz ideia. E é um tirinho tão curto, mas tão curto, é 70 páginas, mas vocês vão estar vendo a diagramação, vou mostrar aqui para vocês. Cara, isso aqui tu lê, assim, é em 20, 30 minutos no máximo, tá? Então, assim, vale bastante a pena, não é uma obra tão profunda. O Richard Connell, ele acha espaço para alguns debates referentes à sociedade à época, isso é fato. Eu acho que esse conto ele ganha mais camadas conforme tu vai relendo, mas ele não é uma obra seminal, mas a importância histórica dele é inegável. Então leiam Azaroth, o jogo mais perigoso, porque, de novo, é um tirinho muito curto e tem essa importância histórica. Avançando, a gente vem para uma das grandes leituras do ano, tá? Já tem resenha aqui no canal, na minha humilde opinião, ficou uma resenha bem interessante, bem boa, que é Eu, Robô, de Isaac Asimov, e mais uma vez eu explorando pela primeira vez um escritor já consagrado. Minha primeira obra lida do Isaac Asimov, Eu, Robô, é um livro com 8 contos, tá? De novo, tô deixando a resenha nos cards ali, eu me aprofundo bem, principalmente no conceito que o Isaac Asimov criou das 3 leis da robótica. Para quem gosta de sci-fi e até para quem ainda não tem intimidade com o gênero, mas quer dar uma chance, excelente porta de entrada. O Isaac Asimov, ele traz uma complexidade através da simplicidade genial. Isaac Asimov foi importante não só para a literatura, mas como para toda a evolução científica que a gente tem. Leiam Asimov, eu vou ler Asimov. Eu tô pensando até daqui a pouco em montar um projetinho de leitura com a saga dos robôs do Asimov, porque assim, eu fiquei entusiasmadíssimo com isso aqui que eu li.
E como eu comentei lá na minha resenha, é difícil não se alongar. Essa obra ela começa devagar, ela vai ganhando um nível de escala a cada conto a coisa é maior, a cada conto a complexidade do teu problema para resolver, da bomba que o Asimov te larga na tua mão assim para te resolver, cada vez é maior e tu fica cada vez mais instigado, sabe? Então, assim, obra seminal. Não é à toa que Isaac Asimov é tão celebrado. E por sorte ele tem ganhado cada vez mais o seu reconhecimento. A gente vê muita gente falando hoje de Asimov e ele merece isso. Leiam Eu, Robô e esqueçam a adaptação estrelada pelo Will Smith. Eu vou bater o martelo, eu vou queimar a língua, muito provavelmente, eu espero que sim. Mas eu vou dizer que aqui tá, no mínimo, um top 3 desse ano. É a melhor leitura que eu fiz até então. De novo, meu primeiro contato com esse autor. Não tenho resenha ainda. Vou explorar o mínimo possível, porque eu já falei dele no vídeo de 4 indicações de ficção histórica. Também tem card aqui. Mas esse aqui, com certeza, eu vou produzir um conteúdo bem aprofundado sobre. E eu tô falando de Os Borges, de Mário Puzo. Mário Puzo, escritor magnífico, dono da obra seminal tanto do cinema quanto da literatura, O Poderoso Chefão. Mário Puzo nos conta a história, como ele mesmo trata aqui, da primeira família mafiosa no seio da Itália, em Roma, né? Na figura do Papa Alexandre VI, ou como ele era nascido de batismo, Rodrigo Borgia, e toda a podridão que permeou a família Borgia e como ele construiu esse império ali bem no seio da igreja cristã, sabe? Seminal, personagens profundos, personagens dúbios, sabe? O próprio Alexandre VI, Rodrigo Borgia, que é o protagonista, ele é o personagem, na minha visão, mais importante, obviamente, da obra. Tu sabe que ele é um filho da puta, mas tu não tem como, em certas passagens, não... sabe, entender os pontos dele, sabe? Ele defende o dele, obviamente ele tira muito proveito da posição dele, principalmente da fé das pessoas, que é, né, isso é uma das coisas piores que se pode fazer, mas ele é um personagem muito complexo. O Mário Puzo constrói ele com uma força absurda. César Borgia, Lucrécia, todos, né? É impossível tu não odiar todos eles, mas em determinadas passagens tu também gostar deles, tu te sente próximo. É muito complicado, é uma obra que tu te sente mal, muitas vezes, por estar gostando tanto, sabe? Leiam os Borgias, eu vou ler tudo que eu puder de Mário Puzo, ele é mestre mesmo. E aqui, ficção histórica, máfia, família poderosa dentro do seio de uma organização tão importante da civilização, não tem como dar errado. Leiam Borgia, vai ter conteúdo exclusivo no canal. Aí a gente avança para um gênero que eu não sou muito conhecedor ou desbravador, né? Eu tô falando do gênero da fantasia, e o livro que eu li esse ano é do meu grande amigo que a literatura me deu, o Reives. Eu e o Reives fizemos curso de escrita juntos com o mestre Thiago Cabelo na oficina literária. Eu vou até deixar o link do site para quem se interessa em escrever, em desbravar essa arte. O Thiago Cabelo é mestre, o curso dele é muito bom, vale muito a pena, fica a minha indicação. E eu tô falando da obra do Reives, O Jogo do Rei em Busca da Coroa. Esse é o volume 1 de uma trilogia. Eu já tenho o volume 2, mostrei pra vocês até em shorts aqui e lá no Instagram, sigam a página do Instagram. O Reives aqui foi muito sagaz, porque na minha visão leiga de leitor de fantasia, mesmo eu que não tenho tanta familiaridade com esse mundo fantástico, me senti em casa. Aqui tinha tudo que eu esperava ver, né? Elfos, anões, o mal crescendo ali dentro daquele núcleo, daquele mundo criado pelo Reives, a luta do bem contra o mal bem delineado, sabe? Não tem muito espaço para o cinza, é preto e branco, e isso se espera dentro de uma grande obra de fantasia, pelo menos na minha visão ficou isso, e principalmente um protagonista forte, com uma curva de crescimento muito grande. Hugh Hunt, o nosso protagonista, é um rei sem reino, um rei sem trono, um rei sem coroa, e ele vai em busca dessa coroa
do reino de Minalcar, que foi tomado dele pelos orcs, ainda quando ele era um bebê, né? Então ele é criado, ele é forjado para reestabelecer o lugar da família dele e principalmente do seu povo, Minalcar. Então vale muito a pena, é uma boa jornada. Teve esse corte aí porque eu derrubei aqui, vem com marcador de página. Brigadão, é isso, autografado a minha versão aí. Vai valer muito dinheiro daqui a uns anos. E vale muito a pena pelos personagens também. Principalmente tem personagens de apoio aqui muito fortes, tá? Fica o meu adendo principalmente por Argus, tio do Rubio Huntz, nosso protagonista. É um personagem estupendo. Vale muito a pena, principalmente para quem não conhece fantasia, ou até para quem já é gabaritado nesse meio. Obviamente o Reeves eu sei que é um grande conhecedor e amante de fantasia, então essa sei que é uma obra que se encaixa até para os veteranos do gênero, mas funciona muito bem para quem tá explorando esses mundos pela primeira vez. Foi o meu caso. Vale muito a pena, fica a minha indicação. Aí a gente avança. Quer tomar um vinho? Tô acabando. A gente avança para minha... Eu não vou dizer pior, tá? Mas a minha leitura mais difícil desse ano, no que tange se entusiasmar, se divertir, ter um bom momento lendo, tá? Que é o Diário do Ano da Peste. Esse foi um livro que a gente leu no clube de leitura do Rodrigão, meu parceiro aqui do YouTube. Vou deixar o link do canal dele também. O Rodrigão tá sempre organizando essas leituras coletivas com votação, né? Foi o caso aqui, pelo menos. A gente votou e escolheu isso aqui. É o Diário do Ano da Peste, escrito pelo Daniel Defoe, que conta, é um livro jornalístico, são relatos do Daniel Defoe de como a sociedade inglesa recebeu e lidou com a peste bubônica, a peste negra, no ano de 1665, né, que foi quando assim, a coisa tomou proporções muito grandes lá na Inglaterra. E, obviamente, não tem como não traçar um paralelo com o estado pandêmico que a gente viveu aqui em 2020 com a Covid-19. Por causa de a gente já ter vivido isso, eu digo que essa obra é importante, mas ela não é fácil de ser digerida. Eu já fiz uma breve resenha dela nos Resenhas Express, até o próprio livro do Em Busca do Rei eu fiz uma resenha express, eu tô deixando o link desse vídeo no canal, então não vou me aprofundar muito, mas eu resumo ela como sendo uma obra importante, que infelizmente o Daniel Defoe não conseguiu, eu acredito, o intuito principal dele, que era trazer ensinamento para as pessoas de como viverem no estado pandêmico, quais decisões tomaram, ou principalmente quais decisões não tomaram porque não funcionaram lá atrás. Infelizmente ele falhou nisso porque a gente vê que a gente cometeu os mesmos erros e alguns até piores. Então, assim, é uma obra difícil de digerir, tem passagens boas, mas ela traz muita informação jornalística mesmo, números, regiões. Para quem não é familiarizado, obviamente, com o território de Londres, ele fica perdido, não tem como. Mas eu resumo como sendo o livro... É um livro curto, tá? 280 páginas. Eu resumo como sendo o livro curto mais longo que eu já li na minha vida. Eu vou entrar agora num território que é importante para mim. É o meu primeiro projeto assim mais intimista do canal, do projeto Arsenal Books, né? Começou como uma página no Instagram, se expandiu pro YouTube, tem até TikTok agora. Então acaba sendo um projeto mais pessoal, que foi um clube de leitura que eu abri, incentivado por um amigo aqui de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, Eduardo. Valeu, Eduardo, por me ajudar a dar esse start aí. Foi um clube de leitura coletiva onde eu escolhi, junto do Eduardo, até foi o próprio Eduardo que me recomendou essa obra, trazer uma obra que conversasse com a estética do canal, que trouxesse um pouco do que é o Arsenal Books. E eu escolhi O Meridiano de Sangue, de Cormac McCarthy. Que pedrada, cara! Vamos lá. Cormac McCarthy, escritor renomado americano, considerado por muitos como dos grandes escritores mais contemporâneos do cenário americano, dono de obras como Onde os Velhos Não Têm Vez, que aqui foi lançado no Brasil com o filme Onde os Fracos Não Têm Vez, estrelado pelo Javier Bardem e pelo Josh Brolin, filme fantástico dos irmãos Coen. Ficou muito famoso por isso, ficou muito famoso também por A Estrada, estrelado pelo Viggo Mortensen, filme pós-apocalíptico. E aqui o Cormac McCarthy nos apresenta um western, né, um faroeste, e eu vou bater o martelo e ser taxativo de que esse é o faroeste mais sem lei que eu poderia imaginar na minha vida. Isso aqui é muito brutal. Primeiro ponto,
Eu vou fazer uma resenha muito específica dele, porque ele tem muita coisa para ser falada sobre. Mas, em resumo, é uma leitura extremamente difícil, extremamente desafiadora, pelo menos pro meu entendimento, tá? Foi um perrengue ler isso aqui. Muitas vezes eu me vi perdido, não entendendo, tive que fazer diversas anotações ao longo da leitura, porque o Cormac McCarthy ele não traz uma leitura simples, ele não traz um linguajar simples, é complexo. Fica aqui o meu adendo que isso aqui deve ser difícil demais de traduzir. Tá? Ele usa pouquíssimo de vírgulas de pontuação, então são frases inteiras. Se não tiver 100% concentrado, tu te perde com facilidade. Mas ele é aquele tipo de escritor que se tu realmente te dedicar a ele, ele vai te entregar muito. E isso é o mais importante. Para além da complexidade, não adianta ser uma complexidade vazia. Ele precisa, quando tu realmente te dedica, te dispõe a entender o que ele está querendo te passar, é fenomenal. Vou fazer uma resenha ainda, vai entrar provavelmente na minha lista de melhores leituras do ano e mais desafiadoras também, mas eu com certeza vou ler mais Cormac McCarthy. Meridiano de Sangue. Valeu pessoal que apoiou esse projeto de leitura coletiva. Eu sei que a gente começou com uma obra dificílima, assim que é bom. Tem espaço para debate pra cacete aqui. Então, Meridiano de Sangue. Aí eu vou dar uma leve roubada aqui, porque é uma leitura em andamento. Tempo Estranho, do Joe Hill, filho do mestre Stephen King. Mas já deixa aqui meu ponto, tá? De forma alguma ele tem que ser reconhecido como filho do King. Não, o Joe Hill é bom. A leitura dele é fluida. Ele cria histórias tão brutais quanto o pai dele nos tempos áureos. Essa aqui é uma leitura em andamento porque é um livro de contos. Então eu intercalei ele com a leitura de Meridiano de Sangue, porque Meridiano de Sangue é um livro pesado, é um livro denso, que tu não consegue ler muitas páginas numa tirada. Então eu intercalei ele com o Tempo Estranho, que, embora seja uma leitura pesada porque trata de temas capciosos, ele é uma leitura leve pela escrita e pela prosa do Joe Hill. Eu não terminei o último conto ainda, tá? Falta o último conto que se chama Chuva, mas eu li os 3 primeiros e são excelentes. O primeiro conto... Eu vou fazer depois uma resenha bem mais aprofundada sobre, porque eu acho que vale a pena, porque ele trata de temas bem discutíveis aqui. O primeiro conto a gente trata sobre uma máquina Polaroid que a cada fotografia que tira da pessoa e rouba as memórias. Então é uma máquina mais ou menos que funciona como um Alzheimer, assim. Então tem toda uma tensão nisso da perda de consciência, da perda da pessoa ser quem ela um dia foi, sabe? Tem coisa mais apavorante do que alguém te tomar as tuas vivências. Então assim, te faz refletir bastante. O segundo conto é assim uma pedrada sem tamanho, tá? Vai tratar principalmente sobre preconceito, um cenário muito delicado e em ebulição ali no cenário americano, com a questão do armamento. Concordando ou não com o posicionamento dele em específico para com esses temas, é inegável que ele constrói uma obra de terror assim dos mais apavorantes, porque não tem nada de sobrenatural. É o ser humano pelo ser humano. E é apavorante o que ele nos mostra aqui. É bizarro. O conto se chama Carregado. E é carregado de emoção porque tu fica, cara, com o coração na mão o tempo inteiro. Tem um dos personagens mais desprezíveis que eu li nos últimos anos. Sem sombra de dúvidas. É uma paulada, é um conto necessário, cru, brutal, não poupa o leitor, mas vale muito a pena. E o último conto que eu já li, e não é o último do livro, é o terceiro, conta sobre um músico que acaba indo fazer um salto de paraquedas em homenagem a uma amiga que acabou morrendo. E durante esse processo ele acaba, em vez de conseguir aterrissar, ele acaba ficando preso numa nuvem. No céu, uma nuvem bem estranha, meio que parece um OVNI, alguma coisa assim. Então trata bem mais do lado sobrenatural já nesse terceiro conto, sendo bem em contrapartida ao segundo conto, que é bem mais realista. Também uma boa obra, vale a pena ler. Tô louco para ler o Chuva, porque eu já ouvi falar bem sobre esse quarto conto, mas daí fica para uma resenha mais específica dessa obra que vem no futuro. Agora a gente entra no terreno das HQs, tá? E vamos tratar sobre, já criando uma polêmica, o maior herói de todos os tempos. Tô falando de Batman. Tá? E Batman é sim o maior super-herói de todos os tempos, dono das melhores adaptações cinematográficas que existem, com a trilogia do Cavaleiro das Trevas do Christopher Nolan e do Christian Bale. Não vamos debater isso não está para discussão.
E aqui eu tenho uma minissérie lançada, escrita e desenhada pelo grande Marc Silvestre. Vai estar passando aí a edição para vocês. É uma obra, vamos ser realistas, não é das mais profundas, ela não é uma obra empolgante do início a fim, pelo roteiro. Mas pela arte do Marc Silvestre, que eu vou fazer também, eu planejo fazer um vídeo específico sobre isso aqui, na verdade um vídeo específico sobre o Marc Silvestre, um dos fundadores da Image Comics e importantíssimo para o cenário de HQs como um todo. E aqui, nessa obra do Batman, obviamente não é o melhor dos seus momentos. O Marc Silvestre ele não é um grande roteirista, já é sabido disso, mas ele é um grande desenhista. E aqui a gente vai acompanhar uma jornada onde o Batman e o Coringa eles precisam unir forças porque a Arlequina foi sequestrada, assim como o Jim Gordon foi sequestrado. E um precisa do outro para tentar desvendar o que está acontecendo, visto que algumas outras criaturas meio zumbificadas e coringadas, vamos dizer assim, porque eles se parecem muito com Coringa, estão tocando terror em Gotham e matando geral e arrancando as cabeças dessas pessoas. Então, assim, é uma HQ bem violenta, tanto é que ela é do selo Black Label, né, que é para adultos dentro da DC. Mas, de novo, assim, acaba que a conclusão dela se torna meio esquecível, mas vale muito a jornada pela arte do Silvestre. Fica aí minha recomendação, não esperem algo seminal, mas esperem algo artisticamente muito competente. Eu vou me manter falando do maior super-herói de todos os tempos, e aí sim eu vou entrar numa obra que eu indico muito, mesmo que ela ainda não tenha sido concluída. Batman, a Gárgula de Gotham, pelo brasileiro Rafael Grampar. E cores do Matheus Lopes, também brasileiro. Aqui eu tenho 2 volumes, essa série ela vai se encerrar em 4, ainda não chegou o terceiro aqui no Brasil, eu tô ansioso para ler isso aqui. Vai trazer uma visão do Batman. Eu vou mostrar para vocês a arte do Grampar, tá? Eu acho genial, mesmo nível totalmente diferente, mas em mesmo pé de igualdade em termos de qualidade da do Marc Silvestre que eu apresentei anteriormente. Tá? E o Grampar aqui ele é muito sagaz em trabalhar a psique do Batman e do Bruce Wayne. Isso já foi explorado e batido em muitas outras obras, mas aqui ele traz uma profundidade bem interessante, porque a gente vai ver o Batman querendo matar o Bruce Wayne. O Bruce Wayne ele não quer mais ser o Bruce Wayne, ele quer ser em tempo integral o Batman. Ele vê que Gotham precisa muito mais do Batman do que do Bruce Wayne. E aqui a gente vê um Bruce Wayne arrogante, um Bruce Wayne, né, mais assim, tocando foda-se muitas vezes, sabe? Então é interessante essa visão que o Grampar nos traz. Aqui a gente vai ser apresentado para alguns vilões novos, como o Krypton, que rouba a cena nesses primeiros volumes. Personagem bem interessante esse vilão, tá? O Grampar, até em muitas entrevistas ele explica a criação desse personagem, é bem interessante. Vou até deixar linkado, o Grampar ele foi no Inteligência Limitada do Vilela, é um papo longo, obviamente, o podcast do Vilela sempre se estende, mas vale muito a pena para vocês conhecerem a jornada do Grampar. E eu me tornei muito fã dele, também por entender a história dele, como ele conseguiu se tornar um brasileiro escrevendo e desenhando um dos pilares da DC Comics, que é o Batman, né? E eu tô ansiosíssimo para ver mais disso. Eu já indiquei essa obra para outros amigos que gostaram muito do que viram, então vale muito a pena. É também do selo Black Label, então é uma história para adultos, tem sangue, tem morte, tem tudo aqui para fazer a composição dessa obra. Vale muito a pena, tô ansiosíssimo nos próximos volumes. Aí tu vê, eu acho muito engraçado que no mundo das HQs parece que tudo é meio interligado. Então eu não vou me afastar tanto do Rafael Grampar e eu vou apresentar para vocês uma obra do Keanu Reeves. Isso mesmo, Keanu Reeves, nosso John Wick, é roteirista de HQ também e ele lançou essa obra Berserker. Aqui vocês podem ver que elas se encerram em 3 volumes e eu só tenho 2 até o momento, e foi o que eu li. Eu vou ler o terceiro, obviamente, e aí eu vou fazer um conteúdo exclusivo sobre isso aqui, para falar também sobre o próprio Keanu Reeves, que eu sou muito fã, embora eu saiba que muita gente torce o nariz para ele como ator, mas eu gosto muito das obras dele, eu gosto muito dele como ator, porque eu acho que ele funciona em um determinado estilo de filme, sem contar que ele parece, ao que tudo indica e tudo que a gente vê, uma grande pessoa. Então eu vou fazer um conteúdo exclusivo sobre, aí eu vou me aprofundar nessa obra, porque ela vai ser o cerne desse programa. Mas aqui em Berserker a gente vai acompanhar a história do Bi,
que é um guerreiro imortal de 80 mil anos, que ele tá cansado dessa vida de matança, ele sempre se regenera num fator de cura absurdo, acima do próprio Wolverine, por exemplo, e ele tá cansado. Agora ele é uma arma do governo americano com a promessa de que eles vão descobrir a cura para tornar ele humano, mortal, que é tudo que ele quer, né? Ele quer saber como é que é ter uma vida de consequências, sabe? Porque hoje a vida dele não... Até ele faz algumas reflexões bem interessantes aqui. É como se as ações dele, para ele próprio, no termo de bem-estar, não tivessem consequências. É óbvio que elas vão reverberar de outras formas, vão atingir terceiros, mas para ele é imortal. E ele está cansado disso. Então a gente vai acompanhar essa saga do Bi servindo ao governo americano ao mesmo tempo que ele tenta encontrar uma cura para essa imortalidade dele. E quando eu disse que eu não vou me afastar do Rafael Grampá, é porque ele é o designer de personagens e também o designer da capa, das capas de Berserker. Tá? Aqui a obra em si ela é roteirizada pelo Keanu Reeves e co-escrita pelo Matt Kindt, desenhada pelo Ron Garney. Eu achei fantásticos os desenhos dele. Eu não tinha nada do Ron Garney na minha coleção e agora eu quero explorar mais obras dele porque eu gostei muito do desenho dele. E cores do Bill Crabtree, competente também. Eu gostei muito da arte dessa HQ, violentíssima ao extremo, tá? Fica a minha indicação, vai ter vídeo completo. E aí eu vou entrar em outras 3 obras que eu já falei aqui no canal, também no meu vídeo de Resenhas Express. Primeiro, o especial Tex Willer, esse é o 2º volume, tá? Um Homem Pacato vai contar a história do irmão do Tex, né? O Sam Willer. E aqui vai contar justamente, né, toda essa vida do Sam quando o irmão dele, Tex, abandonou o rancho da família para viver as aventuras, que a gente já tá cansado de ver e ser lançado mensalmente pela Bonelli e trazido pro Brasil pela Mitos. A gente vai ver como foi que o Sam lidou e cuidou do rancho da família e como ele, diferente do Tex, não busca as aventuras que o irmão busca, mas como ele, dentro desse cenário de faroeste, ele é obrigado a ceder à violência para proteger aquilo que ele ama e aquilo que ele tem. É uma história curta, mais profunda, com uma arte competente. Eu já fiz uma resenha um pouquinho mais aprofundada sobre ela, então confiram aqui, vale muito a pena e me aproximou de novo desse personagem, o Tex, que foi tão importante na minha construção como leitor. Avanço agora para uma obra mais saudosa de terror, Flint, uma coletânea de contos curtos de terror lançadas pela... Olha, todo mundo vai ficar com saudade, todo mundo que gosta de HQ, pela Vertigo. Selo da DC, né? Hoje substituído pelo Black Label, mas as obras lançadas pelo Black Label, embora tenham muita coisa de qualidade, ainda não arranham o que foi a Vertigo, que representou a Vertigo. E aqui a gente vai ver grandes nomes do quadrinho mundial montando histórias curtas de horror. Tá? Aqui a gente vai ter Brian Azzarello, Jim Lee, Garth Ennis, Frank Whiteley, Bill Milligan, Richard Corben, né? O grande nome da HQ Underground. Então, assim, é muito competente. Obviamente, tem um salto de qualidade, uma queda entre as obras, mas existe muitos contos bons aqui, tá? Vale muito a pena. É um pouco mais difícil de achar hoje em dia, vai achar principalmente em sebos, em comic shops, mas se vocês acharem, se grudem, vale a pena. Para encerrar, eu vou trazer uma releitura que eu fiz, mas que também eu já fiz conteúdo no Resenhas Express, que é Pulp, de Ed Brubaker e Sean Phillips. Pulp me deu a certeza de que eu quero ler absolutamente tudo lançado pela dupla ao longo dos anos, tá? E a editora Mino tem feito um trabalho primordial com eles aqui no Brasil. Pena que as edições elas acabam sendo das HQs no Brasil muito caras, né? Mas eu vou correr atrás, obviamente, para ler tudo dessa dupla. E Pulp a gente vai acompanhar uma mescla de western e anos 30 ali no cenário americano, aquele cenário pós-depressão, nazismo chegando ali também na América, né? E a gente vai acompanhar o nosso protagonista, que é um escritor de histórias pulp de faroeste. E essas histórias parece que elas se mesclam um pouco com a vida que o nosso protagonista levou. Mas aí a gente vai enfrentar todas as dificuldades com ele de se manter de forma digna através desse trabalho de escritor de revistas pulp. E aí, obviamente, a gente vai ter todo um lance... Não vou contar. Tudo é spoiler. É uma HQ super curta, vale muito a pena. Como eu disse, é uma releitura e eu tenho certeza que eu vou voltar e visitar essa obra outras inúmeras vezes.
Bom, pessoal, junto com o meu vinho eu acabo esse vídeo. Esses são os saldos das minhas leituras neste primeiro semestre. Como todo bom leitor e com uma coleção gigantesca no quarto aqui atrás, eu não estou satisfeito com o tanto de obras que eu li, mas para mim é mais importante tirar o máximo de proveito que eu posso de cada uma delas. E se isso me tomar mais tempo nas leituras, não tem problema algum. Eu prefiro ler menos obras, mas aproveitá-las ao máximo. Todas elas têm alguma coisa para nos dizer, mesmo aquelas que a gente não gosta. Curtiu o conteúdo? Deixa teu like, ajuda muito a circular esse vídeo pelo YouTube. Comenta quais dessas obras vocês já leram, quais dessas interessaram, o que vocês pretendem pegar. Compartilhe esse vídeo com quem possa interessar as indicações e principalmente se inscreve no canal e ativa o sininho. Semanalmente tem vídeo novo por aqui. E não te esquece também, passa lá no meu Instagram, arsenal.books. A gente tem até agora um TikTok, né? Também é arsenal.books. Mas lá no Instagram, principalmente, eu estou sempre divulgando minhas resenhas, leituras em andamento e principalmente trocando uma ideia com o pessoal, sempre indicando boas bebidas para acompanhar as leituras. Valeu, nos vemos semana que vem. Abraço!